Bom, inicialmente eu gostaria de dar bom dia a todos nesse nosso evento. É um prazer estar mais uma vez reunido com os senhores. Um agradecimento especial ao Dr. Lemos, tão gentil convite me fez. E eu tenho descoberto que, através do Dr. Lemos, eu sou um grande estelionatário. É a terceira oportunidade que eu falo para os senhores na área de fomento e eu tenho convencido o Dr. Lemos. Então, pelo menos vejo que o tipo de estelionato penal aqui eu estou cometendo, Dr. Lemos. Um abraço afetuoso a todos os senhores, meus colegas do Estado do Paraná, desembargador Paulo Vasconcelos, presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Grandinetti, corregedor-geral, desembargador Robson Marques Cury, corregedor do Tribunal de Justiça também, meu dileto amigo, desembargador Jurandir Souza, que foi através dele que comecei a ter esses contatos com os senhores na área de fomento comercial, e tenho visto que os nossos encontros têm sido muito profícuos. E a finalidade que me trouxe aqui mais uma vez, e agora numa amplitude nacional, é no sentido de permitir que possamos conversar dentro dessa seara num ponto tópico específico, qual seja a recuperação judicial, o nosso Instituto da Recuperação Judicial, frente ao fomento comercial. Quais seriam as situações que se colocariam frente a frente e de que maneira nós possibilitaríamos ter essa discussão a respeito de, dentro do fomento comercial, o que as decisões judiciais e antecedendo a isso, o que a própria lei específica, a Lei 11.101, ela se coloca como regramento natural nisso. Então, a nossa perspectiva hoje, ela será nesse ambiente. Recuperação judicial e fomento comercial, eu chamei de um diálogo entre as fontes sobre as perspectivas das decisões judiciais. Por quê? Porque, na realidade, a partir do momento em que o ser humano ele observa a necessidade de discutir relações jurídicas, e não poderia ser diferente, desde o momento em que os homens se agruparam há milênios e milênios para, com isso, facilitar as nossas vidas, os regramentos eles se mostraram essenciais, em todas as áreas, na área social e na área jurídica também. Claro que fomento comercial não é algo milenar, mas já é algo secular. Podemos falar algo em torno de séculos 11, 12, 13, na Itália em especial, já havia essa noção do fomento comercial, mais ou menos contemporâneo à época com os títulos de crédito, em especial a letra de câmbio. De qualquer sorte, nesse avanço que ocorreram nesses séculos todos, a pergunta que se faz é por que a recuperação judicial no âmbito jurídico especificamente? Já completarei 27 anos de magistratura, agora em junho próximo, e nesse período, por um bom longo tempo, eu trabalhei diretamente com essa matéria. Talvez na época ainda não se chamasse recuperação judicial, e sim concordata, que antecedeu a recuperação judicial até a promulgação da lei, a sanção da Lei 11.101 de 2005. Nós tínhamos o Instituto da Concordata no Brasil, que já vem desde 1850 no nosso Código Comercial, à época do Império. E a recuperação judicial ela surgiu, dentro dessa perspectiva, como uma necessidade de uma reformulação quanto à visão do modelo econômico mundial, não apenas no Brasil. O Brasil seguiu os passos da Europa um pouco atrasado. Essas regras que nós temos aqui, e eu coloquei ali, esse modelo econômico neoliberal, foi pensado, inspirado após a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque até então, o modelo era meramente liberal no século XIX. E aqui eu já vou dar um salto na história, eu vou me centrar no século XIX, porque a economia ela passou a ser pujante dentro da necessidade dos Estados, no século XIX. Os Estados, no modelo liberal, dizendo, cada atividade cuida do seu ambiente, cabendo a mim, Estado, tão somente regular as atividades fins no seu mínimo limite possível. Adentramos no século XX, muda-se o modelo para o Estado social. Há uma intervenção do Estado em todos os seus segmentos, em cima da sociedade, inclusive no campo econômico, que é o que nos interessa de momento. Mas, a partir da Segunda Guerra Mundial, em que houve uma deterioração, por assim dizer, da economia europeia, em especial colocamos Itália, Alemanha, França, Inglaterra, Polônia, Rússia, entre outros, esses países se viram na necessidade de se reinventar. E isso acabou acontecendo após a Segunda Guerra Mundial, porque muitos países arrefeceram as suas legislações no sentido de buscar uma saída para a economia. Porque até então o mundo se movia, desde a época da Idade Média, em especial por causa da falência. A falência era um mecanismo primário e primordial para esse ambiente, chamado mal comerciante. E aí surgiu toda essa perspectiva real e necessária. Pois bem, então, como eu estava dizendo, após a Segunda Guerra Mundial, redesenhar o mapa econômico europeu. E aí, os principais países tiveram
dessa data em diante, as suas legislações mais pontuais sobre a recuperação judicial. Claro, eu estou por ordem fazendo referência à recuperação judicial, mas daqui a pouco falarei do fomento comercial, para fazer a ligação de ambos a partir de uma perspectiva da jurisprudência, que é o que nos interessa. Porque a preocupação de todo e qualquer empresário que atua nesta área é saber quais são as condições e circunstâncias que os colocam frente à realidade jurídica, e quais são as consequências disso? Não apenas, eu vou usar a nomenclatura básica, para o faturizador, como para o faturizado. Então, Lemos me antecedeu aqui e fez referência à perspectiva de uma nova legislação brasileira, que seria o desenho do novo Código Comercial. Mas, enquanto esse Código Comercial não vem, como ficamos? Temos lacunas, há uma área aberta em cima disso? Na realidade, a jurisprudência tenta preencher isso, e ao final farei essa ligação. Então, enquanto nós tivermos o Código Comercial, é preciso repensar todo esse modelo. E este nascimento se dá, em especial nessa perspectiva nossa, como eu coloquei ali, a partir da Segunda Guerra Mundial, porque princípios consagradores para a manutenção da atividade foram essenciais. Então, função social da empresa, manutenção da fonte, preservação da atividade, respeito aos empregados, respeito aos credores, são elementos essenciais, não apenas na legislação brasileira, em especial a Lei 11.101, mas, no geral, nas legislações que compõem o modelo europeu. Nesse comando, então, nós devemos entender o que se quer com isso. Por isso que a última frase eu coloquei, função social, meta jurídica das recuperações. Pode parecer algo muito abstrato, mas na realidade não é. Tem duas professoras doutrinadoras da USP, a professora Raquel Stein e a professora Helena, elas escreveram uma obra e fazendo um comparativo entre o modelo brasileiro e o modelo europeu da recuperação. E, num ponto, elas disseram, olha, nós temos que observar esse elemento metajurídico, ou seja, aquele elemento abstrato, mas que se mostra essencial na transformação. Ou seja, o que foi escrito na legislação europeia e o que foi repetido, de certa forma, na legislação brasileira, ela trabalhou com um ambiente concreto no momento, sim. Ou seja, a perspectiva do que as empresas estavam fazendo como devedoras, como credoras e como terceiras participantes na relação. Mas, principalmente, qual que era o alcance pensado em cima disso? Então, essa ideia da função social metajurídica, ela se mostra hábil. Qualquer corpo normativo que os senhores leiam hoje no Brasil em especial, eles vão cair, em determinado momento, nessa questão principiológica em ambiente metajurídico, porque as abstrações, elas se mostram essenciais, haja vista que nós não temos, de antemão, conhecimento de todas as hipóteses possíveis e imagináveis das relações jurídicas e sociais. Só rapidamente, para fazer um comparativo para os senhores, eu trouxe aqui exatamente alguns modelos europeus atuais, para nós vermos o que tem sido pensado nesses países. Na Itália, nós temos a questão do acordo de reestruturação. O decreto legislativo de 2006, número 5, ele trabalha com essa perspectiva da recuperação, em apresentar plano de reestruturação durante a concordata preventiva. Ainda chama de concordata, mas acresceram a ideia do chamado plano de reestruturação. Aqui nós chamamos de recuperação. Então, a Itália, e a primeira legislação já um pouco mais encorpada, foi em 1942. Nós estamos falando de uma legislação de 2006, mas que veio solidificando esse pensamento. Na França, através da Lei 721 de 2003, também há, só que lá se divide em dois momentos. O modelo preventivo, de análise contábil, quando um empresário ou uma empresa em dificuldade, ele tem esta fase pré-processual da análise contábil, da possibilidade. Vencendo essa primeira fase, a Lei 845 de 2005 trabalha com o procedimento coletivo de pagamentos. Então, a diferença no modelo francês é que eles têm um antes e um depois, mas também alçando a ideia da recuperação. Na Alemanha, a lei alemã de 5 de outubro de 1994, ela trabalha com a insolvência da empresa para pagamento aos credores, mas também buscando a sua manutenção. Vejam, senhores, que nesses três primeiros modelos, ao mesmo tempo que se fala da recuperação da atividade, respeita-se a questão do credor dentro desse ambiente. E não é só, temos ainda mais dois modelos. Eu trouxe o modelo espanhol, que é a chamada Lei Concursal de 2003, que tem como objetivo salvar apenas empreendimentos viáveis. Então, eles fazem uma projeção e uma análise cognitiva em cima dos elementos concretos. A contabilidade se mostra essencial. Viáveis nesse ponto, com benefício a credores, devedores, trabalhadores interessados. Então, temos um espectro de participação, um caleidoscópio de todos os participantes. E esse mesmo modelo é trazido para o Brasil na sequência. E, por fim, Portugal tem o chamado Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas, que é o Decreto-Lei 53 de 2004. Liquidação do patrimônio e repartição entre credores ou realização de plano baseado em recuperação.
Eu trouxe apenas rapidamente esses 5 modelos para os senhores observarem que o Brasil, na realidade, não está sozinho nisso. Pelo contrário, o Brasil acabou seguindo todo esse modelo padronizado. Aí os senhores diriam, puxa, mas você fez referência à lei brasileira de 2005, e algumas aqui são posteriores. Na realidade, essas leis posteriores que eu mostrei aqui no slide significam uma reestruturação de uma lei que já existia. Todas elas antecederam o Brasil. E o que o Brasil pensou em termos de recuperação judicial? Bom, rapidamente, o que seria essa ideia da recuperação judicial? Historicamente, sempre tivemos a falência no sistema brasileiro e mundial, e também a concordata. Ela foi inaugurada no Brasil em 1850, a concordata preventiva, na época do Império. Na sequência, a primeira concordata preventiva, que era o modelo que antecedeu a recuperação judicial, que é aquele pedido que é feito pelo devedor em dificuldade, que ele não tem como honrar com seus compromissos nos prazos adimplemento, ele postula junto ao Poder Judiciário uma postergação de pagamento e, quem sabe, até um abatimento desse pagamento. Era o modelo da concordata preventiva, que foi posterior à suspensiva. A concordata suspensiva era aquela concordata pedida durante a ação de falência, em que, num certo momento processual, o devedor comparecia ao judiciário e dizia, juiz, eu sei que eu estou em falência, mas, se possível, eu gostaria de convertê-la em concordata, porque o meu patrimônio que eu tenho suporta uma parte do pagamento. Isso aconteceu historicamente, não só no Brasil, como no mundo, e o Brasil, na sequência, melhorou através da concordata preventiva, que era, antes de qualquer credor entrar com a falência, esse devedor se antecipava e pedia ao judiciário, judiciário, eu estou em dificuldade, me dê prazo para pagamento. Qual que é a diferença de falar de concordata e falar de recuperação? Veremos a partir do artigo 47 que nos dá essa ideia, porque trouxe para a recuperação judicial, e me antecipo nisso, a ideia de uma responsabilidade socioeconômica do devedor, o que não havia na concordata. As leis que se seguiram após 1890, nós tivemos uma lei brasileira de 1902, nós tivemos uma lei brasileira de 1908, essa foi considerada uma lei muito boa. Carvalho de Mendonça, um dos grandes doutrinadores brasileiros, foi o responsável pela elaboração desta lei. Porém, à época, o judiciário era muito fraco em termos de tecnicismo, o que não fez com que a lei funcionasse. Na sequência, tivemos uma lei de 1929, que ela veio por conta e resposta da quebra da Bolsa de Nova York. E aí foi necessária uma nova lei para atender uma realidade nova. Qual era? À época, 29, a maioria das empresas quebradas por conta do reflexo, efeito dominó de Nova York. E, por fim, Getúlio Vargas resolveu fazer o Decreto-Lei 766 de 45, em que restituía o controle do Estado para o Estado, tanto da falência quanto da concordata, que se seguiu até 2005, foram 60 anos. E aí sim, nós temos esse modelo brasileiro, que foi pensado, claro, não foi apenas por ele, mas quem deu o pontapé inicial foi o ex-presidente Itamar Franco. Para o quê? Para que esta lei da recuperação atual, ela entrasse em harmonia com o sistema constitucional brasileiro. A nossa Constituição de 88 trouxe um primado novo principiológico. O decreto-lei de Getúlio Vargas não atendia mais isso. Além do que, ele era um decreto basicamente repressivo. Ele não era curativo ou ainda preventivo, como é a recuperação judicial na nova legislação, no seu artigo 47. Então, se nós tínhamos o modelo da concordata, que simplesmente se preocupava em dizer ao devedor, me aponte economicamente ou contabilmente a sua possibilidade de reerguer através das contas, mas não necessariamente o modelo que você vai utilizar. Isso passou a existir em 2005 no Brasil, seguindo aqueles modelos anteriores que eu trouxe para os senhores, Alemanha, Espanha, França, Itália e Portugal. O artigo básico nosso é o artigo 47, que diz o seguinte, isso aqui é a leitura específica do artigo 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Eu falei para os senhores uns minutos atrás que os nossos atuais modelos legislativos, eles não trabalham apenas com dogmatismo estanque de uma norma, ou seja, impondo um comportamento e um resultado. As leis mais recentes brasileiras, elas preparam o leitor, o participante, mostrando a sua principiologia e a sua ideologia. Esse artigo 47, ele é crucial para entendermos a recuperação e, claro, qual é o interesse dos senhores? No que isso vai convergir em algum momento, em algum ponto, para o fomento comercial. Haja vista que aqui nós temos não apenas a ideia de como deve se comportar a empresa recuperanda ou o empresário recuperando, porque esta lei brasileira, ela se aplica ao empresário ou à sociedade empresária, de acordo com o artigo 1º. O Brasil adota o modelo dualista. O que significa isso?
tal qual a França, tal qual a Espanha, tal qual a Itália e Portugal. Nós temos legislação para insolvência civil e nós temos legislação para insolvência empresarial, vamos chamar de insolvência empresarial. O Brasil adota esse modelo dualista, separados. Isso, de certa forma, foi inspirado na codificação napoleônica de 1804, porque em 1807 Napoleão Bonaparte acabou meio que re-ratificando o seu Código Civil e ele deu um ênfase em uma parte separando a atividade civil da atividade comercial, inaugurando, portanto, essa bipartição que foi utilizada por muitos países, como o Brasil. Alemanha, Estados Unidos e Inglaterra, o modelo é único. Tanto que nos Estados Unidos, os senhores podem ouvir falar, claro, de uma pessoa física que faliu. Nós temos alguns exemplos clássicos, como Mike Tyson e Michael Jackson, que sofreram processo de falência, e são pessoas físicas. Nós só poderemos sofrer falência se formos atividade empresarial. Então, em cima desse artigo 47, que se aplica às empresas, ou melhor, aos empresários e às sociedades empresárias, tem todo um conteúdo programático. Eu sempre digo na sala de aula para os meus alunos que esse artigo 47 ele se assemelha muito à ideia da Constituição Federal. A Constituição Federal ela tem normas constitucionais programáticas, elas determinam um comportamento e um programa a ser seguido. E aqui está. Quando fala em buscar objetos para viabilizar a superação da atividade, ou seja, quais são os mecanismos que vão ser encontrados para isso, que fórmulas elas vão existir para essa situação, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora. Não há interesse nem tanto do credor, claro, do devedor principal, e nem do próprio Estado, que aquilo se acabe, que aquilo se feche. Então, os mecanismos hábeis, eles são encontrados, ou pelo menos buscados no primeiro momento, para definir isso. Emprego dos trabalhadores, constitucionalmente, há uma proteção. Então, qualquer ação de recuperação judicial tem que preservar a atividade, o emprego dos trabalhadores e, é claro, o adimplemento dos seus créditos trabalhistas. E aqui vem o interesse que nos coloca nesse momento, o interesse dos credores. O Decreto-Lei de 45 de Getúlio Vargas não tinha essa preocupação, apenas era uma consequência, eventualmente natural, se chegasse nesse ponto de satisfação dos credores, mas não era uma realidade objetiva, não era um modelo teleológico finalístico para se alcançar. Promovendo assim preservação da empresa, a sua sustentabilidade dentro do ambiente socioeconômico, função social, que é um conceito aberto e indeterminado. O que nós podemos dizer aqui? Qual que é o limite conceitual de função social? Onde é que isso vai ser encontrado? Então, todo e qualquer mecanismo que vá alcançar isso é bem-vindo. E estimula a atividade econômica. Se reinventar. A própria lei de falências, no seu artigo 50, elenca um rol de hipóteses, eu não diria taxativas, mas sim exemplificativas, dadas ao empresário e à sociedade para que eles busquem alternativas. Fusão, cisão, incorporação, abatimento, parcelamento, gerenciamento compartilhado, administração compartilhada, venda parcial de bens. O grande exemplo na história do Brasil foi a Varig. Muito embora não tenha dado certo o modelo, mas aí a história é outra, por conta de um crédito não recebido da Varig frente à União. A Varig é uma grande credora da União que jamais pagou uma dívida, deve gerar algo em torno de 4 a 4 bilhões e meio hoje. Se talvez tivesse pago essa dívida para a Varig talvez não tivesse quebrado. Mas na época não foi possível. O que a Varig fez? A Varig vendeu uma parte dela em leilão e foi comprado pela Gol. Até muito foi questionado isso à época. Mas dentro do modelo atual brasileiro isso é possível. Desfazimento de uma parte do seu ativo, o bom, claro, para fazer dinheiro. E a Varig vendeu um dos seus espaços, por assim dizer, aeronaves, slots, contratos, negócios, um dos CNPJs, para que ela pudesse ter dinheiro em caixa, mas não foi possível o suficiente. Mas a ideia é essa, venda parcial dos bens. Nós temos várias empresas que fazem isso, sempre com supervisão do Poder Judiciário. Portanto, nós temos um modelo brasileiro que ele se assemelha muito ao modelo europeu. A legislação brasileira, ela está, de certa forma, preparada para isso. A questão é unir isto à conscientização do Estado, juiz, dos credores e do devedor. Então, não tem como se pensar diferente nessa perspectiva. Temos, sim, um modelo legislativo hábil a dar atendimento. O que precisamos é a sua operacionalização através de qual remédio? Das decisões judiciais, das pretensões das partes que vão desaguar no Poder Judiciário. Pois bem, seguindo os minutos que eu tenho, eu falaria um pouco do fomento comercial para depois fazer, conforme disse o primeiro slide, o slide chamado Diálogo das Fontes. O fomento comercial. Bom, eu apenas
Claro, não posso querer ensinar e dizer ao senhor que sabe muito mais do que eu. Esse conhecimento técnico, os senhores têm muito mais do que propriamente. O meu conhecimento ele é mais jurídico. Eu tento, e durante 9 anos, eu fui juiz de vara da Fazenda Pública em Curitiba, que à época acumulava com falências e concordatas, e na sequência falências e recuperações. Então, durante 9 anos, eu trabalhei com falências e concordatas, e falências e recuperações. E visualizando essas situações. Inclusive, em várias oportunidades, mas isso já há um certo tempo, ainda quando eu estava no primeiro grau, acabei pegando questões que envolviam o próprio fomento comercial, ou como comumente nós chamamos de factoring. Essas situações específicas, e também em grau recursal, quando assim eu fui promovido, acabei indo para a 6ª Câmara Civil do Tribunal do Paraná, e várias ações ali discutiam a questão da responsabilização do fatorizado quanto ao contrato de factoring. Por várias oportunidades trabalhamos com isso, por isso que nos slides finais eu trago alguns julgados mais recentes do STJ sobre esse tema, para entendermos, porque vamos naquilo que eu disse há uns minutos atrás. Não temos hoje uma legislação regulamentar do começo, meio e fim sobre o factoring dentro das suas mais diversas áreas. O que nós temos é a possibilidade de entender que esta atividade é desenvolvida no Brasil, já é admitida racionalmente nesse modelo, e, por conta disso, o que o judiciário pode fazer como situação excepcional para exatamente dizer qual que é o limite da responsabilidade, qual que é o limite da obrigação, qual que é o limite do direito nessa magnitude. Pois bem, eu tomei liberdade e acabei pegando do SEBRAE apenas essa situação para que eu possa, na realidade, fazer a ligação entre a recuperação judicial e o fomento comercial. O factoring, de acordo com a SEBRAE, e no seu site ele explica isso, estamos diante de uma atividade comercial caracterizada pela aquisição de direitos creditórios por um valor à vista e mediante taxas de juros e de serviços, de contas a receber a prazo. Possibilita-se com isso que a liquidez financeira imediata para micro e pequenas empresas, e não deve ser confundida com a operação praticada pelos bancos, desconto bancário. São, portanto, situações distintas, mas essenciais, tanto o desconto bancário quanto o que chama de factoring, nesse ambiente. Portanto, nós temos aqui exatamente essa dimensão. Peguei uma definição legal, porque o nosso modelo brasileiro é um modelo chamado Civil Law. O que significa isso para aqueles que não são da área jurídica? Existem no mundo vários sistemas jurídicos. Ou seja, as sociedades, os estados, as nações se unem e, amparados no modelo base, desenvolvem toda a sua estrutura jurídica. O Brasil buscou o mesmo modelo romano-germânico, ou seja, inspirado no modelo romano, da antiga Roma, e que se difundiu na Europa, em especial se seguiu para a Alemanha, se seguiu para a França, Portugal, Espanha, Itália, entre outros, na sequência. O Brasil, como foi colonizado pelos portugueses, adota o modelo chamado Civil Law. O que é isso? É um direito positivado, é um direito todo ele escrito, é um direito que se diferencia, por exemplo, do inglês, ou do norte-americano, ou do australiano, ou do israelense, porque lá eles são chamados Common Law. De onde surgiu isso? A Inglaterra, séculos atrás, quando conseguiu, de certa forma, eu não vou falar de história aqui, mas a sua autonomia frente a Roma, os bretões à época, eles começaram a fazer a legislação através de costumes. Ou seja, os precedentes que a sociedade apresentava, eles foram se repetindo. Então, deu origem ao chamado Common Law. Nesses países, pouco se tem escrito de lei. Tem muito através dos costumes e, principalmente, dos precedentes judiciais. São alguns modelos. Temos o modelo religioso utilizado nos estados islâmicos, por exemplo. Eles têm muito do direito a partir da religião. Temos o direito cultural japonês, por exemplo, que é bem diferente do nosso. Então, nesses modelos, e por que eu estou dizendo isso? Porque eu tive que buscar, na legislação brasileira, alguma conceituação que desse a ideia exatamente do factoring. Porque há alguma coisa, muito embora não tenhamos ainda a codificação comercial, nós temos uma legislação. A Lei 9.249, de 95, ela não trata de factoring, ela trata de tributação. Mas ela apresenta uma ideia do que seja essa factoring, no seu artigo 15, parágrafo 1º, inciso 3º, a linha D, abro aspas,
e faz referência ao factoring, prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços, e que daí denomina factoring. Então, nós temos algumas legislações brasileiras, em especial essa, que em certo ponto fala do factoring. A questão é, não há exatamente uma regulamentação. A situação da praticidade é que nos trouxe a realidade. É interessante como o modelo jurídico ele é pautado muitas vezes na experiência. Tem um doutrinador italiano chamado Pietro Perlindieri. Ele escreveu uma obra que recentemente foi traduzida para o português, chamada Perfis do Direito Civil. Nesta obra, ele se indaga, o que vem primeiro, o fato social ou a norma? Ele chega à conclusão que, na maioria das vezes, é o fato que dá ensejo à norma, e não o contrário. Porque o legislador, e quando eu falo legislador, eu estou me referindo ao legislador sem rosto. É aquela ideia lançada por Carl Schmitt, em que é um dos braços, uma das bases do Estado. Não estou me referindo, portanto, ao jogador de futebol, ao agricultor, ao radialista. Não, estou me referindo exatamente àquele que tem como função nos representar dentro de um ambiente legislativo. Então, o legislador, ele fica atento às realidades sociais. E por conta disso, num outro tempo, aí que vem essa crítica, e até entendo, se nós pudéssemos falar de crítica, por que até hoje o Código Comercial não veio? Devemos entender quais são os interesses do Poder Legislativo atual. Se está ainda no amadurecimento, muito embora o momento agora não seja propício para pensarmos que outra coisa que não seja impeachment. O assunto hoje, alguma coisa serviu, só fazer um parênteses. Hoje, praticamente todo brasileiro fala de política, o que não acontecia até uns 3, 4 anos atrás, por conta do ambiente político brasileiro. E nisso, acaba dificultando o andar da carruagem quanto à movimentação do Poder Legislativo. Fazer uma observação, claro, só para entendermos isso, por que não veio o Código Comercial? Não que seja motivo, mas o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, disse que os trabalhos da Câmara pararão enquanto o Senado não resolver a questão do impeachment. Ou seja, situações paralelas às necessidades da sociedade brasileira estão nesse momento imperando e fazendo que as coisas não andem. O novo Código de Processo Civil, ele praticamente andou porque o ex-senador José Sarney tinha interesse em deixar uma marca na sua administração, entre aspas, no seu período. Falou, eu vou pelo menos passar o Código de Processo Civil. E passou. Porque nós temos outros códigos. Nós temos o Código de Processo Penal que está parado lá. O Código Comercial está parado. O novo Código Penal também está parado. Esses, por enquanto, parece que não há interesse político. Mas, enquanto não há interesse político, nós temos que nos virar com o que nós temos. Alguns artigos de legislação brasileira fazem referência pontualmente aqui, lá, acolá, sobre isso. A lei de recuperação fala um pouco. E algumas leis esparsas falam de factoring. E, em especial, o que nos interessa, muito embora tenhamos vários modelos, talvez seja o conventional factoring, que é o que nos interessa. Por quê? Porque nesse nós temos a modalidade mais usual, conforme eu coloquei ali, compra de direitos creditórios, pagamento imediato dos valores a quem transferiu os créditos, por cessão de créditos ou ainda por endosso. Nós temos duas formas, uma forma civil e uma forma cambial. Transferência de riscos. Aí a pergunta, a responsabilidade do fatorizado. Eu fiz de propósito, joguei uma interrogação. Há uma divergência doutrinária em cima disso. E até mesmo, de certa forma, jurisprudencial. Mas é exatamente aquilo. É a compra dos títulos pelas empresas hábeis para isso, dos seus pretensos contratados, em que eles vão fazer o quê? Contratantes que eles vão fazer o quê? Eles vão, olha, eu tenho um título, eu preciso de uma liquidez imediata. O banco não está me dando crédito, o banco não está me dando atenção. E nós sabemos que muitas vezes, e até o Sebrae, no slide do Sebrae, ele disse, o factoring vem atender principalmente as micro e pequenas empresas. Na última participação que eu tive no ano passado, lá foi no Rio Grande do Sul, no Encontro Gaúcho, em novembro do ano passado, foi-se dito isso. Essa questão de que o modelo de factoring no Brasil atende as micro e pequenas empresas. É demérito? De maneira alguma. São nichos distintos. Os bancos preferem operar, talvez, grandes, entre aspas, devedores. Mas como ficam os pequenos? E nós sabemos que os pequenos empresários e empresas brasileiras são a sua grande maioria. Os números mostram isso. É só fazer um levantamento em qualquer site para ver a quantidade de micro e pequenas empresas. Elas são assim conceituadas pela Lei Complementar 123/2006, que conceitua
o micro e pequeno empresário é aquele que pode oferir um valor bruto anual atualizado posteriormente, hoje em torno de, acho que é 360 mil ano para os micro e 3.600 ano para os pequenos. É uma gama muito grande. Então, quem vai dar atenção a isso? As empresas chamadas de factory dão atenção a isso, que às vezes o banco não dá muita atenção. E se não fosse isso, não haveria uma movimentação bilionária no mercado brasileiro. Então, há uma essencialidade em cima disso. Por isso que me parece premente uma legislação que venha regulamentar toda atividade. Se o nosso modelo é civil law, inspirado no modelo romano, então que venha uma legislação assim o fazendo. Enquanto não tivermos isso, vamos funcionar de alguma maneira, através da jurisprudência. Certo? Então, essa questão envolve os participantes. E como eu coloquei ali, há cessão de crédito, o modelo civil, o Código Civil prevê a cessão de crédito, ou ao endosso, a legislação brasileira prevê isso. O Código Civil prevê isso para os títulos em aberto, a Lei Uniforme de Genebra prevê isso para as letras de câmbio e nota promissória. Então, nós temos legislações brasileiras que regulamentam tanto a cessão de crédito quanto o endosso, que são institutos distintos. Certo? Cessão de crédito para o direito civil e endosso para os títulos de crédito. Letra de câmbio, nota promissória, cheque, duplicata, aqueles em espécie de acordo com as legislações existentes. Aí, como eu coloquei, qual que é a responsabilidade do fatorizado nesse ambiente? Ou seja, ele procura a atividade de factory para negociar o seu título, ou os seus títulos. Ele tem qual limite de responsabilidade, se é que tem? A doutrina diverge, e eu fiz, de propósito, as duas colocações. Uma parte diz, sim, há responsabilidade do fatorizado, porque estamos diante de uma convenção entre as partes, porque estamos diante de um contrato atípico, porque não haveria na legislação qualquer proibição. E isso faz parte do modelo brasileiro. Nós podemos fazer tudo aquilo que não esteja proibido por lei. Nós particulares, não nós Estado. O Estado só pode fazer aquilo que estiver autorizado por lei. Então, o Estado está vinculado ao princípio da legalidade. Aí vocês perguntariam, poxa, mas então nós não estamos vinculados ao princípio da legalidade? Sim, eu não enxergo daqui. Chego um pouquinho mais perto que eu não estou enxergando daqui, por causa da luz e porque realmente tem um pouco de miopia. Tá bom, obrigado. É aquela famosa fatídica placa que sempre levantam, né? É a única hora que nós não temos o controle sobre nós mesmos. Então, para fechar essa ideia, então, ao mesmo tempo que se diz sim, é possível, temos o não. Alguns doutrinadores dizem não há responsabilidade fatorizada, por quê? Haveria compra de crédito e de riscos. Esse contrato ele tem que dar para as duas partes essa situação. Não se trata de desconto bancário. No desconto bancário tem essa situação própria, porque aí é regulamentado pela legislação dos bancos, junto à Bacen, junto às instituições financeiras, com leis próprias, dos anos 70 e 60. Cobrança de uma taxa maior de desconto aplicada. Então, nesses dois ambientes, nós temos a divergência. Vejam que, portanto, não é algo estanque, ou é apenas o sim, ou é apenas o não. Todo aquele empresário do fomento comercial, ele tem que saber exatamente dos seus riscos. E é por isso que tem que existir, agora fechando, já que me restam alguns minutos, essa questão do diálogo entre as fontes. Quais são as duas fontes? A fonte Estado-juiz, que através da legislação determina um funcionamento, e a fonte relações privadas feitas pelos fatorizadores e faturizados, assim vou chamar. E que eles têm a liberdade de agir, haja vista que estamos diante de um modelo em que nada é proibido, desde que não seja ilegal, certo? Então, a questão é essa. Primeiro, preocupação com a uniformização e harmonização das decisões para o alcance da segurança jurídica. É indispensável. Um dos modelos básicos é a ideia da segurança jurídica. Ela tem que existir como um modelo de estabilidade. A minha decisão ela será igual, idêntica à do meu vizinho, se os assuntos forem idênticos. Eu não posso ter um tratamento A e um tratamento B. Essa preocupação é histórica, desde a codificação napoleônica, busca-se essa estabilidade na chamada segurança jurídica. E nós temos um modelo em cima disso que nos permitiria, mas o tempo não nos permite discutir. Proteção ao fatorizado, mas também respeito ao fatorizador. Até vou mostrar um julgado na sequência que dá exatamente essa ideia. O fatorizado, o que me parece, ele não está tão aberto. Opa, passei o título para frente, não tem mais nada a ver com isso. Fica por conta do fatorizador, ele que corre atrás. Responsabilidade do fatorizado pelos vícios do título. Aqui que se suporta a possibilidade do fatorizador questionar judicialmente, caso não haja adimplemento pelo devedor final,
porque ele vai buscar naquele cedente ou naquele endossante do título a possibilidade dessa recuperação. Separação da responsabilidade do devedor principal na recuperação judicial em relação aos co-obrigados, fiadores e obrigados de regresso, conservando os credores o direito em relação a estes. Tem um S a mais ali. O artigo 49, parágrafo 1º da Lei de Falências diz isso. Os devedores, vamos chamar os faturizados, que pedirem recuperação judicial, como fica a situação do faturizador que tem um título na mão, que tenha ele faturizado, recuperando endossante e que tem ainda um terceiro. Vamos imaginar um outro endossante na condição primeiro de endossatário, futuro endossante, e um avalista, por exemplo. O artigo 49 diz, a recuperação do devedor principal, no caso, para os senhores do faturizado, não alcança a figura dos co-obrigados. Eles têm autonomia para responder pelo adimplemento dos títulos. Então, há hoje na legislação, dentro da recuperação judicial, esta possibilidade, desde que tenhamos no título terceiras pessoas participantes. Certo? Então, vamos aqui rapidamente, para finalizar nesses 2 minutos, alguns julgados que dizem respeito a isso. Eu tenho esse primeiro julgado, e ele é interessante porque ele é de 2000 e... Ele foi julgado em novembro de 2014, mas ele é um representativo de controvérsia. O que significa isso? O STJ estabilizou uma ideia, um pensamento a partir desse julgado. Todos idênticos a esse devem seguir isto. Por quê? Porque o Código de Processo Civil tem esse modelo chamado do representativo de controvérsia, que é permitir exatamente que uma decisão de uma Corte Superior seja obedecida pelas Cortes Inferiores, quando avocado pela Corte Superior, dizendo, este caso é paradigmático de outros centenas e milhares de casos. Então, aqui, direito empresarial e civil, recuperação judicial, processamento e concessão, garantias prestadas por terceiros, manutenção, suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra devedores solidários. O que interessa, em caixa baixa. A recuperação judicial não impede o prosseguimento das execuções, nem induz suspensão e extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou cobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista no artigo 6º caput e nem no 52, inciso 3º da Lei de Falências, que permite a suspensão de toda ação e execução contra o devedor. Os terceiros, avalistas, fiadores, cobrigados de regresso, endossantes, todos esses não são alcançados. Eles podem ser cobrados pelos senhores. Responsabilidade do faturizado. Esse julgado aqui, eu vou só a parte negritada. Ausência de responsabilidade da faturizada pela solvência do devedor do título de crédito, mesmo que a transferência deste tenha sido operado por endosso, arranjo contratual em que o risco do inadimplemento é assumido pela faturizadora, assunção de risco que se constitui em elemento essencial do contrato. Nesse julgado, que foi de 2016, foi em fevereiro passado, só mais um minutinho, só para perder a ideia aqui. O item 2, a faturizadora não tem direito de regresso contra a faturizada sob alegação de inadimplemento dos títulos transferidos, porque esse risco é da essência do contract factoring, precedentes. Esse é o modelo mais atual do STJ. Eu peguei para os senhores, foi julgado há aproximadamente 2 meses atrás. O faturizado não tem, porque faz parte a ideia do risco. Só que não é, muito embora tenhamos esse julgado, eu vou trazer para os senhores um outro, da possibilidade de permitir um outro pensamento. Nesse aqui, a parte que nos interessa. No contrato de factoring, a transferência dos créditos não se opera por simples endosso, mas por cessão de crédito. Eles já separam a ideia, então não é um simples endosso, é uma cessão. Subordinando-se, por consequência, à disciplina do 294 do Código Civil, que trabalha com essa ideia da cessão em si, que tem mais seara civil do que cambial. Contexto que autoriza ao devedor a oponibilidade de sessões pessoais em face da faturizadora. Na realidade, esse julgado aqui não é muito favorável, porque diz que é possível discutir todos os vícios do título, inclusive com relação à faturizadora. Mas, já que o tempo acabou, esse aqui é o último. Esse foi julgado em dezembro de 2014 e foi publicado em março do ano passado. A parte que nos interessa, e é esse que eu acho que chama a atenção para os senhores. O risco assumido pelo faturizador é inerente à operação de factoring, não podendo o faturizado ser demandado para responder regressivamente. Até aí tudo bem, vai ao encontro daquele anterior que eu mostrei para os senhores. Agora, eu grifei a diferença. Salvo se tiver dado causa ao inadimplemento dos contratos cedidos precedentes. Hipótese que, segundo a recorrente, estaria prevista em cláusula contratual. Então,
dependendo do vício da origem do negócio entre o fatorizado e o terceiro, é possível que a fatorizadora alcance o fatorizado em termos de responsabilidade subsidiária nessa situação. Títulos frios, por exemplo, duplicatas sem o lastro para isso. Então, veja, a própria jurisprudência, só para finalizar, a própria jurisprudência, ela tem divergência quanto ao posicionamento. Ela analisa caso a caso. Pontualmente, essa é uma novidade no Superior Tribunal de Justiça. Como essa matéria não está legislada por completo, as situações vão aparecendo e vão se pontuando de acordo com as necessidades. Então, o que nós podemos concluir? Primeiro, há duas situações distintas. Na recuperação judicial, a empresa de fomento pode cobrar dos cobrigados quanto aos títulos recuperandos fatorizados, esses que são responsabilidades autônomas e distintas. Majoritariamente, a fatorizadora não pode responsabilizar o fatorizado quanto ao inadimplemento, salvo se este, o fatorizado, der causa ao vício de origem do título frente ao terceiro devedor. O STJ tem admitido isso. Então, quer dizer, há uma luz no fim do túnel. Em resumo, é isso. Não cabe cláusula de recompra por ser factoring baseado na assunção de risco. Essas são as conclusões que as cortes chegaram para poder dirimir esta perspectiva. Assim, a jurisprudência vai se amoldando às realidades empresariais postas. Não se desmerece o papel fomentador da economia desenvolvido pelas empresas. Porém, sabedor do risco que se opera nas relações, o factoring deve se amoldar à distribuição do ônus que esse tipo de contrato opera. Portanto, o papel da justiça é de justiça distributiva, no seu formato aristotélico, de Aristóteles, quando falava isso na antiga Grécia, há milênios atrás, dando a cada um que é seu quanto aos seus ônus e bônus. É uma distribuição nos mesmos elementos. Então, agradecendo aos senhores pela oportunidade, o que nós temos aqui? Ideias lançadas servem de reflexão para a melhoria do serviço prestado e o fortalecimento da economia brasileira. Há um papel essencial das empresas de factoring. Deve valer-se o quê? A pena todo esforço lançado pelos atores responsáveis pelo crescimento, faltou um S ali, das micro e pequenas empresas no cenário brasileiro. E aí eu coloquei propositadamente aqui um poema que eu adoro, minha mulher já sabe disso, ela deve já estar me excomungando onde ela estiver sentada, porque basicamente todo momento que eu falo, eu cito Fernando Pessoa nesse poema. Mas o que ele tem a ver na questão do factoring? Ora, sempre valerá a pena esta relação com o fatorizado, na medida em que isso auxilia o crescimento da economia brasileira, na medida que isso cria empregos para a economia brasileira, tanto do lado da fatorizadora, quanto do lado do fatorizado. A questão do judiciário se posicionar em favor de A ou B, ou decidir A ou B, não significa que ele está protegendo uma parte em detrimento da outra, significa que ele está tentando se adaptar de acordo com as ferramentas que ele tem de momento. E nós sabemos que o modelo brasileiro ainda faltam ferramentas, que no caso seria uma legislação específica. Só para finalizar, essa piadinha eu já contei várias vezes, mas nem todos os senhores ouviram, acho que prometo que é a última vez que eu conto, para entendermos o papel do Poder Judiciário brasileiro. Conta-se que Moisés, quando levando o povo para a terra norte, a terra prometida, ele chegou a certo ponto, ele parou para a leitura dos 10 mandamentos. Então ele parou no monte e falou para a população, povo hebreu, aguenta aí que eu vou lá buscar os 10 mandamentos com Deus. Subiu, pegou e desceu. Quando ele desceu, ele começou a ler os mandamentos. Quando ele chegou nos mandamentos, ele disse, segundo Deus, não cobiçar a mulher do próximo. Criou-se uma rebelião por conta dos participantes. Eles não queriam esse mandamento. Que história é essa? Não pode, etc. e tal. Começou a existir um início de rebelião. Aí Moisés não sabia o que fazer, para lá e para cá, falou, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Que está todo mundo irado, vão quebrar tudo, arrebenta, quebra ônibus, etc. e tal. O que fizeram? Ele gritou, calma gente, isso é o que diz a lei, vamos aguardar para ver o que diz a jurisprudência. Então, Moisés controlou dessa maneira, é mais ou menos essa ideia. A jurisprudência ela vem se amoldando de acordo com as necessidades. Desculpem ter ultrapassado um pouquinho o momento, mas é que eu tinha várias coisas para falar, eu vou me empolgando, algumas coisas que eu falei não estavam no script, mas enfim, eu acho que, de certa forma, se eu pude dar meu recado, agradeço. Eu vou ler então, só um minutinho, vou ler, já que o doutor Góes pediu que eu lesse, eu acho maravilhoso. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal? Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Então, é possível extrair desse poema essa mensagem do nosso papel, seja do judiciário, seja do fatorizador, da melhoria do crescimento. Se o Estado não faz a sua parte, nós podemos fazer. Muito obrigado aos senhores pela atenção dispensada e desculpe o excesso.